Todos nós conhecemos a árvore de Natal, a estrela, o presépio e toda a decoração que envolve esse período do ano. Mas será que a gente sabe realmente o que isso quer dizer dentro de nós? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o real sentido de toda essa simbologia do Natal internamente. Então nos acompanhe após a vinheta. Olá, bem-vindos ao nosso canal de 2-1. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento em busca da união com o ser, o religar. Hoje aqui nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre a verdadeira simbologia do Natal, que para a gnose, o Natal não é apenas um acontecimento histórico ou religioso, ele tem toda uma simbologia interna, né, no nosso trabalho interno aí, com relação ao Cristo, ao nosso Cristo íntimo. Então a gente vai trazer algumas reflexões aqui de como que nós podemos também criar essa manjedoura interna. Bom, então a gente vai começar aqui trazendo algumas simbologias e a gente pode iniciar pela estrela de Belém, porque a gente utiliza inclusive a estrela lá na ponta da árvore de Natal, o que simboliza então a estrela de Belém agora para a gente entender o significado aqui. Muito bem. Então, essa estrela, ela representa um guia. Ela tem essa conotação de nos guiar no nosso caminho. Então, ela representa o nosso próprio real ser, aquele que vai mostrar para nós qual é o nosso real caminho. Uhum. Sim, ela também inclusive guiou ali os 3 reis magos quando Jesus Cristo nasceu, né? Então foi essa estrela que guiou esse caminho, ela traz toda essa simbologia de um caminho de iluminação também aí para esse Cristo, né? Exatamente. E já puxando o gancho, a gente tem ali então os 3 reis magos também, né? Você pode trazer para nós aqui um pouquinho sobre a simbologia deles também? Sim, muito bem. Então, os reis magos, eles trazem 3 presentes para Jesus, no caso do nascimento dele, que Uhum. são o ouro, o incenso e a mirra. E esses reis magos, eles têm uma representação justamente desses 3 fatores que nós temos que trabalhar ao longo desse nosso caminho, dessa nossa jornada, que Uhum. são os 3 fatores da revolução da consciência, que nós já abordamos em alguns outros vídeos também. Pois é, e aí eles trouxeram para Jesus Cristo 3 presentes, né? Que era incenso, mirra e o ouro, né? Claro, não exatamente nessa cronologia que eu falei aqui, mas o que significa então esses presentes que os reis magos trazem para Sim. Jesus? Bom, os presentes eles têm uma conotação de algo que você mereceu receber, né? Então o Uhum. ouro, principalmente, ele tem essa representação de algo puro, até de algo transmutado, né? O incenso já traz uma representação de algo de purificação, como é utilizado também incenso em diversos momentos, em diversos rituais, é utilizado para fazer uma limpeza energética, né? Assim também como a mirra, que também ela pode ser utilizada para limpeza. Uhum, muito bom. E até interessante, né, porque você bem trouxe ali a questão dessa simbologia dos 3 fatores. Então, para que esse Cristo nasça dentro de nós, nós precisamos trabalhar com os 3 fatores da revolução da consciência, né? Exato, exatamente. Então, esses 3 fatores, eles são essenciais para que nós façamos nascer esse Cristo dentro de nós. Sem eles, seria impossível o Cristo nascer dentro de nós. Uhum. Bom, então ainda continuando aí dentro dessa parte do nascimento de Jesus Cristo, a gente tem também ali a simbologia da manjedoura, né? Porque no primeiro momento a gente vê uma manjedoura ali, Jesus, que bonita imagem. Mas o que representa Jesus ter nascido numa manjedoura? Uhum. Então, essa é uma simbologia muito interessante, a da manjedoura, e aí a gente pode ver que mesmo Jesus Cristo, que foi um grande mestre, ele não nasceu em berço de ouro, literalmente. Uhum. Ele nasceu numa manjedoura, em meio Sim. aos animais. E o que isso quer dizer para nosso trabalho interno? Quer dizer que não importa onde nós estejamos, como que nós vivemos, o momento em que nós temos que trabalhar para fazer nascer esse Cristo interno é agora. Ou seja, você nunca vai ter uma situação ideal para fazer Uhum. esse trabalho, não vai ter uma situação em que esteja tudo maravilhosamente bem, sempre vai ter problemas, sempre vão ter questões que você tem que trabalhar. E isso traz essa representação da manjedoura. Ou Uhum. seja, você vai ter seus pecados,
seus demônios que você vai ter que enfrentar. E é aí justamente que temos que realizar esse trabalho com esses Sim. 3 fatores para então fazer com que o Cristo nasça dentro da gente. E é interessante porque a manjedoura, ela traz essa simbologia da simplicidade, da humildade também, né? Então, o Cristo, ele nasce realmente num momento ali bem simples, bem humilde, em meio aos animais, que esses Uhum. animais, inclusive, representam isso que o Igor trouxe, esses defeitos, esses pecados que a gente carrega, algo Sim. bem instintivo. Então, até a gente pode olhar assim, poxa, Jesus já veio pronto, né? Por isso que ele se cristificou, não, né? Jesus fez todo o caminho dele ali, todo o trabalho dele também, com os 3 fatores da revolução da consciência. Então ele nasceu também no meio daquele aspecto bem animalesco que ele também precisou trabalhar aí na eliminação para poder fazer a parte toda da cristificação, que foi um caminho grandioso que ele realizou. Exatamente. E aí então nós adentramos aqui pro menino Jesus, né? Porque o menino Jesus, ele é o símbolo principal aqui do Natal. Uhum. Então, o que ele representa internamente. Exato. Então, o menino Jesus, ele representa justamente esse nascimento do Cristo interno. Quando a gente fala Cristo, lembremos que a gente não está falando da pessoa Jesus Cristo, mas sim dessa energia crística, né, que é algo muito maior. Claro, Jesus foi um grande mestre iniciado, como a gente falou, ele encarnou o Cristo dentro de si, Sim. mas Cristo em si não é uma pessoa, e sim uma energia. Então a gente deve olhar sim para essa simbologia desse menino de ouro nascendo dentro de nós, desse Cristo interno Sim. realmente. Sendo ali, então, o início dessa grande obra, né, que o iniciado realiza. Então, esse nascimento do menino Jesus ali já simboliza o nascimento do Cristo internamente também. Uhum. E aí nós vamos também para algo muito importante, porque para nascer o Cristo nós precisamos de Maria e José. O que Exato. simboliza Maria e José aqui, né? Uhum. Então, como toda questão de nascimento é sexual, aqui nós também temos a representação de um masculino e um feminino, que é trazido então por Maria e José. Maria tendo essa representação da mãe divina, desse lado feminino, dessa energia receptora, Sim. e José sendo o lado masculino, que então traz essa questão do operário da grande obra, né? Exato, então precisa desses 2 polos, né, o feminino e o masculino ali para que haja essa criação. Então a gente tem ali todo esse trabalho realmente da transmutação acontecendo ali para que esse Cristo venha então e ele nasça, né, dentro de nós. Sim, aqui até eu colocaria mais um item que seria a representação ali do anjo Gabriel, que traz a anunciação Sim. do nascimento de Jesus Cristo, né? E ele traz a representação justamente do Espírito Santo, formando então a tríade, né? A Santíssima Trindade, realmente. Muito bom. Ainda mais um ponto que é bem importante ressaltar é com relação a esse trabalho com essas 2 polaridades, masculina e feminina, que é também o trabalho que nós temos que realizar dentro da nossa jornada, que é o segundo fator. E dentro desse segundo fator exige-se essas polaridades, masculina e feminina. Sem elas não é possível realizar esse trabalho. Muito bem. E agora a gente vai também para um símbolo grande, né, e muito importante também porque todas as pessoas costumam colocar ela na sala da sua casa e muitas vezes coloca lá e não entende o real significado, que é a árvore de Natal. E junto com a árvore de Natal, ela carrega muitos outros símbolos, né? Seja os presentes, as bolas de Natal, as próprias luzes. Então aqui a gente vai trazer também o significado da árvore de Natal e alguns elementos ali que vão junto com a árvore, né? Mas primeiro então a árvore de Natal, ou seja, o pinheiro. Muito bem. Então essa árvore, ela traz uma representação da árvore da vida, ou seja, da própria Cabala, vem trazendo essa questão, né? Da vitalidade, né? É interessante porque a árvore de Natal, ela é verde o ano todo, né? Se você olhar, ela é aquele tom de verde mais vivo. E justamente essa árvore, ela representa todo o nosso real ser, né? Então, o nosso ser ali, ele é a representação dessa vida eterna, né? Então, ela vai estar verde durante o ano todo para representar simbolicamente a vida, né? Sim, perfeito. Isso mesmo. Então, a gente tem ali também
as luzes, né? Porque toda boa árvore de Natal ela tem as suas luzes para trazer essa luz, esse brilho. O que Uhum. significa essas luzes, então? Então, a luz ela traz essa representação Hum, da consciência desperta, que nós temos que trabalhar para despertar, na verdade, a consciência, né? sim, E ela. também, como a própria estrela que nós falamos lá, ela também tem essa conotação de iluminar o nosso caminho, né? Exato, ela traz essa iluminação do caminho também para nos guiar nesse trabalho interno, né? Sim. E aí a gente vê ali também a parte dos presentes, né? Porque embaixo da árvore a gente costuma colocar os presentes de Natal, né? O que Uhum. simboliza o presente de Natal? Então, os presentes, assim como a gente também falou na questão dos três reis magos, eles têm essa conotação de virtudes que nós merecemos ao longo do nosso trabalho, conforme nós vamos nos trabalhando internamente, realizando esse trabalho, nós vamos então desenvolvendo e criando essas virtudes. Muito bom. E são virtudes internas, lembremos disso. Exato, eles são esses frutos, né? Eu acho que toda boa árvore ela dá os bons frutos ali, então, Sim, por isso que esses presentes eles simbolizam, né, a gente transmutar todos os nossos pecados em virtudes também. Conforme a gente vai se trabalhando internamente ali, nós vamos sendo presenteados, mas a gente não olha para esses presentes de uma forma externa, e sim de uma forma interna. A gente vai percebendo ao longo da nossa jornada o quanto a gente está realmente obtendo um crescimento, mas um crescimento espiritual. uhum, E aí então nós vamos ali para a estrela, né? A gente falou da estrela de Belém, mas a estrela ela vai lá no topo da árvore. E o que representa essa estrela lá no topo da árvore de Natal? uhum. Bom, a estrela, como a gente já comentou também, ela tem essa conotação do real ser, ou seja, desse real ser que nos guia no caminho, que nos traz esse propósito. Justamente por isso ela é colocada lá em cima, no topo, para mostrar realmente aonde nós devemos chegar, que o nosso grande objetivo é retornar a Deus, retornar ao céu, né, de certa forma Sim. assim. Então, ela é colocada lá no topo da árvore. Sim, a estrela ela tem toda essa parte do brilho, que é esse caminho da iluminação que o Cristo vai adentrando ali para, obviamente, lá na frente chegar numa autorrealização íntima do ser, né? Então precisa se ter também toda essa simbologia e a compreensão disso dentro da gente, né? Não simplesmente estou colocando uma estrela aqui no topo da árvore, mas o que significa isso se a gente trouxer para um olhar interno, realmente ali para esse autoconhecimento, né? Sim. E até é interessante a posição em que ela é colocada, que é em cima e não abaixo nem no meio. Porque o nosso trabalho interno, ele tem justamente uma conotação de irmos contra a natureza das coisas, ou Aham. seja, a natureza seria de ir para baixo, ou seja, a força da gravidade, né? Puxa as coisas para baixo. E nós temos que realizar esse caminho no caminho inverso, na verdade, e Embaixo para cima. elevar a nossa consciência, elevar o nosso trabalho, levando para cima. Hoje a gente olhando pela questão da cabala, até que é a representação da árvore de Natal ali, da árvore da vida e tudo mais, nós estamos na cabala em uma das esferas mais baixas também, né? Então a gente Sim, precisa fazer esse trabalho para retornar ao Pai, para subir. Então é bem interessante isso que você trouxe aí, né? Que é lá no topo que tá a estrela realmente representando, né? sim. Tanto que dentro dos conhecimentos gnósticos nós estudamos que existem níveis dentro do trabalho interno que você tem que subir as montanhas. Aí, claro, é uma questão bem mais avançada, que o estudante pode, com certeza, se aprofundar dentro de um curso de Sim. gnose, por exemplo, mas tem toda essa conotação dessa subida que temos que realizar. Uhum. E a gente vai agora também para a questão das bolas de Natal, porque também é um símbolo assim bem forte, né? As bolas que vão na árvore ali. O que está representando elas? Uhum. Bom, essas bolas de Natal é bem interessante porque elas representam como se fossem pequenos sóis Uhum. que estão nascendo dentro de nós. Na verdade, a árvore em si ela tem uma representação de nós mesmos. Uhum. Então, esses sóis é como se fossem os frutos dessa árvore e desse nosso trabalho interno, ou Sim. seja, desses pequenos sóis
que vão nascendo dentro de nós através desse nosso trabalho interno. Sim, e novamente até o que a gente já comentou lá atrás no vídeo, toda boa árvore ela também dá bons frutos, então essas bolas de Natal também representam a simbologia ali, como o Igor trouxe, desse sol interno e também aí dessa árvore, né, nós estarmos aqui trabalhando e dando bons frutos, frutificando ali, claro, não no sentido material, e sim internamente, tudo para o real ser então, para que a gente se una ao Pai, né? Exatamente. E por que que o Cristo ele nasce na noite do dia 24 para 25 de dezembro? Isso também teria uma simbologia? Sim, com certeza isso tem uma simbologia. E a simbologia aqui trazida é justamente a do solstício de inverno. E na verdade, toda essa história que nos é contada do dia 24 de dezembro, ela tem como base o hemisfério norte do planeta. E lá no hemisfério norte, esse dia 24 de dezembro é justamente o ápice do solstício de inverno. Ou seja, é o momento do ano em que o Sol está mais afastado do planeta. Então, isso traz justamente aquela representação de que nós falamos anteriormente ali da manjedoura também, em que o Cristo ele nasce justamente em meio às trevas, em meio ao pior das coisas que se pode ter. Ali é que você tem a melhor oportunidade de trabalhar sobre si, desenvolver esse Cristo para que ele possa nascer. E até ele nasce nesse inverno, porque acho que é bem essa representação mais sombria, esse lado mais frio, porque não é um caminho fácil de se trilhar para que a gente tenha esse nascimento do Cristo. Então, quando Jesus Cristo também teve essa simbologia do nascimento do Cristo, não foi um caminho fácil que ele percorreu, né? Então, vem toda essa simbologia dele nascendo lá na manjedoura, numa noite fria, em meio aos animais. Então é porque justamente a gente traz essa representação interna e reflete sobre isso no nosso dia a dia também. Nós não precisamos esperar ficar prontos, purificados, e aí então vai vir a cristificação interna nossa. Não é sobre isso, a gente realmente precisa estar fazendo o trabalho aqui e agora, seja no pior cenário que a gente esteja vivendo hoje, nos piores momentos, nos momentos mais sombrios, realmente enfrentando aí essa parte toda mais interna, assim, do lado do sombrio que a gente carrega também dos pecados, né? Exatamente, é bem o que você falou. É ao contrário do que a gente imagina. Muitas pessoas pensam que precisa se estar numa situação boa, preparada, para que então nasça o Cristo, para que então você desperte a consciência, e o caminho é justamente o inverso. Você tem que trabalhar sobre si nos piores momentos, nas piores adversidades. Ali é que você tem a maior oportunidade de realizar realmente esse trabalho. Muito bom. Bom, então por aqui a gente vai encerrando o nosso vídeo, mas a gente gosta também de deixar uma reflexão para o estudante que está aqui, sempre buscando esse autoconhecimento verdadeiro, né? E hoje, principalmente nesse tema que é sobre o Natal, né? Um tema que eu considero muito importante, e depois que eu estudei a gnose, eu realmente pude compreender ainda mais sobre essa questão toda dos símbolos de Natal, o que eles significam, especialmente significam dentro de nós. E aí fica a reflexão, como que está a sua manjedoura interna? Está sendo preparada para que esse Cristo ele nasça internamente dentro de você também? E até outra reflexão que pode ser feita é: como é a árvore que representa você? Afinal, a gente viu que essa árvore de Natal representa nós mesmos. Como que é a sua árvore? Ela está bem enfeitada? Ela tem bolas bonitas de Natal? Ela tem uma estrela que define o teu caminho, a tua jornada? Ou ela está meio capenga? É interessante, esse capenga também ele vem. Será que a nossa árvore de Natal tá ali carregada de defeitos, de egos também? Porque, claro, estamos aí nesse caminho todo, nessa jornada chamada vida, para que a gente realmente aprenda, se lapide, né? Então a gente não pode simplesmente usar como justificativa, estou cheia de defeitos, estou cheia de egos, e não fazer esse caminho interno. Aqui é o melhor momento, o terreno mais fértil que a gente tem aí para essa caminhada toda interna. Exato. E lembremos que nunca é tarde para você começar a trabalhar sobre si mesmo, a começar a enfeitar essa árvore de Natal interna, vamos dizer assim, né? Muito bom. Então, se esse tema tocou o seu coração também, a gnose, ela traz esse caminho todo, né, de toda essa simbologia interna e a representação que isso tem dentro de nós ali, para que a gente
tenha mais compreensão sobre cada um dos símbolos que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Se você gostou desse tema que a gente abordou aqui nesse vídeo, deixamos até como sugestão outro vídeo do canal Piste Sofia, que é um outro projeto que participamos, onde também tem algumas explanações acerca do Natal. Então você pode acessar aqui nos cards aqui em cima também. Exato. E a gente aproveita esse momento aqui do vídeo, do nosso vídeo de especial de Natal, para trazer um convite ainda mais especial para você que gosta do autoconhecimento. Nós estamos neste momento com as inscrições do nosso curso de autoconhecimento, que é o curso de gnose, abertas inscrições ali até o dia 19 de fevereiro de 2026. É um curso online, onde nós estaremos ali também como ministrantes do curso, junto com o Robson e a Mayara, que são colegas nossos que também estudaram gnose junto conosco, e nós estaremos então ali dando esse curso ali e explicando um pouquinho mais sobre todo esse caminho do autoconhecimento, o qual lá atrás foi muito importante para nós também. Sim, lembrando que esse curso ele é 100% gratuito, então se você tem interesse, se você gosta dos temas que nós abordamos aqui nos vídeos, com certeza é uma ótima oportunidade de você aprofundar ainda mais nesses conhecimentos. Então, que o Natal represente a verdadeira luz que você carrega dentro de você e que, claro, a luz guie sempre a sua caminhada. Até o próximo vídeo e paz inverencial! Paz inverencial, até o próximo vídeo.